Fala comigo, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos no canal Rafa Rubro Negro. Bora para mais uma live. Tá virando rotina, eu tô começando a gostar dessa live. Eu tô começando a sentir falta. Quando a live acaba, já dá vontade de fazer outra. A gente já começa a pensar em outra pauta. O Carlos está assim, o Augusto está assim também. E hoje a gente tem muito assunto para a gente estar falando aí nessa live, né, não, galera? E aí, Carlos, suas boas-vindas. E aí, tudo tranquilo, rapaziada? Hoje também tá cheio, né? Se aquela tava cheia, a de hoje tá o dobro. É isso aí, cada dia que passa vai aumentando, a galera vai conhecendo a gente, a galera vai chegando, vai participando, vai conhecendo as nossas redes sociais. O Rafa Rubro Negro ele não está só aqui no YouTube, né, galera? O Rafa Rubro Negro ele está todo dia no Instagram, então todo dia tem informações do Flamengo, né? A gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente faz por amor ao Flamengo, a gente gosta do Flamengo. E a gente não ganha nada, galera, em troca, beleza? É só a audiência de vocês, né? O feedback de vocês, e isso é muito importante para manter a gente motivado, não é não? Não é não, Guto? Fala você, Guto. Bem-vindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Carlos. Boa noite, nação. Tamo junto aí para mais uma resenha. Só Flamengo, o assunto, futebol, tudo que está acontecendo no momento, tudo que a gente pensa que vai acontecer, tudo que já aconteceu, muita coisa boa aí para a gente dissecar aí e bater um papo bem bacana, bem gostoso. Exatamente, ó. A Ailton tá aí com a gente. Fala, Ailton. Ailton Luciano, bem-vindo. Espero que você goste aí, que curta a nossa live. Então, galera, a gente tem bastante assunto para tratar. Eu queria até para a gente não perder essa sequência, porque como é muita coisa que a gente tem para discutir, vamos tentar fazer isso aí em uma horinha, máximo 1h10 de live, se o Augusto e o Carlos assim permitirem, né? E aí, a gente vai tratando dos assuntos, né? O que acontece? Deixa eu apresentar aqui para vocês a nossa pauta, né? Os assuntos que a gente vai estar tratando. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ótimo. Deixa eu até abrir aqui para ver se melhora mais um pouquinho. Assim, melhorou? Melhorou, né? Tá ótimo. Então, o que acontece, galera? A gente vai estar falando dessa novela aí, Davi Luiz, né? Virou novela, né, galera? Por que virou novela, né? Foi até o que eu comentei lá no Instagram, né? Negociação, quando se tem uma negociação, tem data para começar e data para terminar. Quando você não vê nada disso rolando, aí, meu irmão, é novela. É novela, mas a gente vai discutir sobre isso. Vamos falar aí quem é o melhor 9 da história do Fla. Isso aí rendeu, foi assunto. Tem gente que está com dúvida até hoje, né, Augusto? Verdade. Vamos falar desse assunto também, então, do que rolou na enquete. Bastante gente participou, muito legal. Muita controvérsia nisso aí. É isso aí. Muito, muito legal o engajamento da galera nessa pesquisa, né, nessa enquete. Vamos estar falando sobre ela. Vamos falar aí sobre qual a dupla de zaga ideal. E vamos falar um bocadinho de opções de mercado. Aquilo que a gente já está vendo aí em termos de movimentações, né? Vamos falar também que tem jogador pedindo passagem no time titular do Flamengo. Eu gostaria muito de falar de um especial, né? Que é o Thiago Maia. Inclusive, a gente fez um vídeo, galera. Tá muito legal o vídeo. Fizemos no TikTok, colocamos no Instagram também, tá no Facebook. E a gente fez um vídeo com alguns lances do Thiago Maia. Procurei dar foco nos desarmes dele, né, nessa parte dele de marcação na transição ofensiva dele, que são os passes longos. Então, eu tentei pegar alguma coisinha, 57 segundos para passar. Quem tiver essa curiosidade aí também, dá uma passada lá, tá bem legal o vídeo. E a gente vai estar falando aí também das recusas de propostas, né, e os valores, né, dessas propostas que o Flamengo recusou, que surgiram aí para o Vitinho, para o Gustavo Henrique e para o Léo Pereira. Não vamos estar falando aí sobre
sobre isso também. Então, assim, tem bastante assunto aí para a gente tratar. Se der tempo, no final a gente fala um pouquinho dos números do Flamengo, que são números bem bacanas também. Se der tempo no final, a gente coloca. Beleza? Vamos nessa, galera? Vamos. Então vamos com tudo. Deixa eu pegar aqui o nosso primeiro assunto, então, para a gente já tocar. Galera, vai chegando, vai participando, pode comentar, galera. Aqui, ó, a resenha é nossa, a resenha é livre, é para todos participarem, beleza? Vamos junto aí, misturado. E se inscrevam no canal, tá, galera? Se inscrevam no canal, que isso aí é muito importante para a gente. A gente está com quase 10 mil seguidores lá no Instagram. Quando passarmos desse número, ou alcançarmos esse número, vai rolar prêmio para a galera. Beleza? A gente vai fazer um sorteio aí, vamos dar um manto sagrado aí para a galera. Tem muita coisa boa aí nas redes aí do Rafa Rubro Negro, beleza? Acompanha a gente. Galera, vamos começar pelas enquetes. Vamos dar uma olhada, que eu sei que o Augusto está doido para falar sobre essa aí do Gabigol, que até ontem ele estava assim para mim, cara, eu tô na dúvida ainda, não deixa. Foi, Guto, só você que não votou, Guto. Aí eu votei. Falou, não, cara. Eu votei, não, então, eu ia votar depois. Eu vi. só que quando a gente conversou, né, que eu te chamei, eu falei, cara, cadê teu voto? Você viu e não votou? Aí você, não, cara, peraí, é porque eu ainda tô pensando. É verdade. Lembra? Rapaz. Não é para botar de qualquer jeito na enquete, não. Uma enquete dessa a gente tem que raciocinar, trazer lá de trás, jogadores que a gente não lembra. É isso aí. O que acontece com essa enquete? Né? O Gabigol, a gente sabe que ele tá jogando muita bola, e aí começa a rolar aquele burburinho, né, de caramba, será que o cara é o melhor? Que não é possível, o Gabigol tá jogando muita bola. Eu falei, cara, eu vou fazer uma enquete. Vamos ver o que a maioria acha, né? Então, a gente teve uma participação aí, galera, com mais de 40 pessoas nessa enquete. E aí, pessoal... E foi uma enquete de um dia, né? Que a gente fez. Foi numa noite, no dia seguinte, né? Nós já tiramos a enquete. E aí, galera, o Gabigol é o melhor 9 de todos os tempos que o Fla já teve. 88% da galera achou que sim. 88%. E 12% achou que não. E aí, Guto, qual foi teu voto? Tô curiosíssimo. Tá curioso? Eu tô dentro dos 12%. Fala aí. Por quê, Guto? Mas peraí. Posso justificar? Deve. Porque eu votei não. Tá? Eu votei não quase que sim. Tá? Pelo simples fato de... Vamos analisar o seguinte. Vamos trazer, nesses últimos anos... Só que eu trouxe de 80 para cá. Tá? Até falou de todos os tempos. Então, eu trouxe de 80 para cá. Tivemos muito centroavante bom em time ruim. Veja bem, muito centroavante bom em time ruim. Vou falar um que foi chuteira de ouro, que muita gente não lembra. Chuteira de ouro no Brasil durante 2 anos seguidos, que não foi qualquer... Foi o único que foi chuteira de ouro 2 anos seguidos no Brasil, chamado Baltazar. Talvez o Carlos não pegou ele. Baltazar, talvez o Rafael também não tenha pego. Quando? De 80? Qual foi o ano? Década de 80. Década de 80? Ele foi para o Flamengo. Talvez eu não lembro. Era um centroavante extremamente goleador, mas pegou um time ruim. E assim mesmo destacou-se. Vou falar Cláudio Adão. Muita gente não lembra. Cláudio Adão foi centroavante do Flamengo. Foi. Pô, não tinha esse time que tem hoje. E por aí vai. Gaúcho foi artilheiro no Flamengo. Não era muito bom com a bola no pé, mas eu nunca vi. Então, para ver hoje, poucos jogadores cabeceavam como ele. Então, não estou dizendo com isso, galera, preste atenção. Para depois falar, o Augusto falou que Gabigol é ruim de bola.
Negativo. Não estou desmerecendo o Gabigol, o momento do Gabigol. Não estou desmerecendo. O que eu quero dizer é o seguinte: o Gabigol seria o Gabigol hoje num time que o Flamengo tinha antigamente? Time ruim, time desencaixado? Mas eu peguei uma época, eu lembro assim de uma época, né? Sofrida, cara. Foi uma época sofrida, um período longo, sofrido do Flamengo. Então, assim, sinceramente, eu acredito que ele esteja se beneficiando disso, sim. Mas é fato que ele também tá sabendo aproveitar. Sim, claro, né? Ele tem méritos. Porque se você observar, a maioria dos gols que ele tem feito no Flamengo é a galera deixando ele na cara do gol. Mérito dele, mérito do time também, né? Isso. Mas mérito dele também porque ele sabe se posicionar dentro da área. O Gabigol não está de bobeira. Isso. Faça só um adendo, Rafa. Tira o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Cadê o Gabigol? Ele sente a falta. A gente já comentou, inclusive, nas lives. Isso, não sei se foi na última ou penúltima live, a gente chegou a comentar isso. Caramba, o Gabigol, acho que foi no jogo contra o Ceará, que o Flamengo... foi isso mesmo, foi contra o Ceará, não foi? Que o Bruno Henrique não jogou. E ele não fez nada. Isso aí. E aí a gente... não fez nada. Que todo mundo queria que ele fosse substituído. Ele claramente... Todo mundo questionou, o Pedro não entrou. Então, está aí o ponto, o cerne da questão. O ponto que eu queria chegar. Tira os dois jogadores que deixa ele na cara do gol. Ou seja, bota o Gabigol num time normal. Ele seria o Gabigol que é no Flamengo hoje? Ele seria esse centroavante, esse 9 goleador? Ele faria esse número de gols? Ele daria esse número de assistência? Essa daí eu vou deixar para quem está acompanhando a live responder. O que vocês acham, galera? Deixa o comentário de vocês. A galera mais nova talvez não lembre ou não conheça alguns centroavantes muito bons que o Flamengo já teve. Pois é. Se for buscar de todos os tempos, na minha opinião, o top 3, o Cláudio Adão estaria dentro. Porque o Cláudio Adão jogou aonde passou. Ele foi artilheiro em time bom, time ruim, em seleção, aonde for, ele foi jogador. Entendeu? Agora, a gente só conhece o Gabigol em time bom. A gente não conhece o Gabigol em time ruim. A gente já viu o Gabigol no Flamengo sem os dois principais municiadores dele. Bruno Henrique e o de Arrascaeta. O Jorge de Arrascaeta. E o que ele fez? Nada. E vou mais além. Presta atenção no que eu vou falar agora, galera. Carlos e Rafael. O Pedro, sem esses dois para municiá-lo, fez mais no Flamengo em poucos minutos que o Gabigol. Tanto é que o percentual do Gabigol era altíssimo. E não tinha Bruno Henrique e não tinha o Arrascaeta. Lembra disso? Há pouco tempo? Lembro disso. E você, Carlos? O que você acha? Tô ouvindo aí o debate, mas é difícil, cara. É uma pergunta que parece muito fácil, mas não é fácil, né? Parece muito fácil se você olhar para o momento, né? Se você olhar para o momento do Flamengo, só fala assim, por um lado, o cara deu o título que todo mundo queria, em 2 lances. Entendeu? Isso pesa muito a favor dele. Inclusive, esse cara fez os 2 gols que deu a nossa Libertadores no dia do meu aniversário, dia 23 de novembro. Ainda tem isso. Que luxo. Pra pesar a favor do cara. Se for assim, o Nunes fez gol no Mundial. Sim. Pô, se for levar por esse lado, o Nunes, então... Mas assim, eu concordo com você. E pra mim, de lugar no coração... Embora não jogasse com a 9, mas fizesse o papel de 9, para mim foi o Adriano. Eu vejo mais identificação com o Adriano. O Adriano foi mais novo. O Adriano é mais novo do que o Gabigol. E o Adriano, com um time que o Flamengo tem hoje, o que ele não faria? O Adriano era imparável. Aí vamos falar, Romário. O Romário foi centroavante do Flamengo, gente.
E imagina o Romário falou numa entrevista que ele, nesse time do Flamengo, ele teria feito o dobro de gols. E é aquilo, né? A gente pode citar nomes que não ficaram presos ao time que o Flamengo tinha. A gente está citando nomes que não fizeram só o nome deles no Flamengo, fizeram o nome deles no Flamengo em todos os lugares que passaram. Entende? O Romário, por onde passou, todo mundo amava o Romário. O Gabigol teve seus problemas, tudo bem, adaptação, isso pode acontecer. Foi o que o Rafa falou, ele está aproveitando as oportunidades que ele tem muito bem. Até porque ele não faria metade dos gols se não desse passe para ele, mas do mesmo jeito, se ele não se posicionasse direito, ele também não resolveria. Tu falou uma coisa muito importante, Carlos. Desculpa interromper, só para não perder o fio da meada. O Adriano, veja bem, gente, qual era o apelido do Adriano? Ele era o quê? Imperador. Para você ser chamado na Europa de imperador... Na mesma Inter de Milão que o Gabigol não conseguiu jogar. O Branovic falou que o Adriano era o melhor centroavante que ele já viu jogar. Verdade. Não foi? Foi o melhor centroavante. O Gabigol mete medo na defesa europeia? Não. O Adriano metia medo em qualquer defesa da Europa. Entendeu? É verdade. Qualquer defesa da Europa. O Romário foi artilheiro em qualquer time da Europa, ele fez chover. Entendeu? O que o Gabigol... Não estou desmerecendo o Gabigol. A pergunta da enquete é: o Gabigol era o melhor 9 de todos os tempos? Não. Quem é? Oi? Quem é para você? Para mim, fica difícil, mas eu vou botar... Posso falar o top 5? Não. Você tem que... Sai de cima do muro. Você tem que falar um jogador. Até independente de time. Independente de time. Se está no time bom, se está no time ruim. É a tua opinião. Então vamos botar como se ele estivesse no time hoje, nesse time encaixado. Beleza? Romário, Adriano. Acabou. E a Neta, Romário, Adriano. Ou é outro. Aí vai de gosto. Eu não estou querendo falar com o coração. Se eu falar coração, eu didico. Entendeu? Mas vou falar pela história. Romário, pela história que foi em todos os clubes. Porra, o Romário foi em todos os clubes da Europa, foi ídolo. O Romário chegava e falava pro técnico, todo mundo sabe aí, se eu fizer tantos gols, eu posso ir embora mais cedo pro Brasil. Que ele queria porque eu vim jogar futebol. Lembra que ele fez isso? Pô, e ele marcava os gols que o técnico falou para ele: se você fizer 2 gols, você pode pegar o avião. Ele foi lá e fez 3 no primeiro tempo, não voltou pro segundo. Tu lembra? Sabe dessa história? Sim, eu lembro. Lembra? Ele fez combinou isso com o treinador. Isso, ele combinou e falou assim: eu tô indo embora. Não voltou pro segundo. Ele já bateu a meta dele. Pô, o Didico, meu irmão. Esses caras aí são fora de série, né, cara? Realmente. O Didico abriu o braço na área, ninguém segurava ele. Eles faziam o negócio acontecer, mas a gente tem que lembrar também que eles também jogaram em grandes times, tiveram grandes jogadores junto com eles. O Rafa, o Gabigol foi para grande time na Europa e não fez nada. Eu acho que o que interrompeu a sequência do Gabigol na Europa, eu acho que não foi a bola, porque ele pouco jogou. Eu acho que o que prejudicou o Gabigol foi o comportamento. Eu acho que o comportamento acabou com ele lá. Aquilo que fazer bico, inteligência tática. Na Europa, mas ele jogou muito pouco também, tática, né? Porque ele não se encaixava taticamente no que o técnico pedia. E outra coisa, eles não têm a mesma paciência do que aqui. Vamos lá. Seleção. Tudo bem que o Tite está com um pouquinho de teimosia, mas existia teimosia na época com o Didico e com o Adriano e com o Romário? Não existia. Houve uma época de teimosia do Parreira com o Romário, mas chegou no final lá das eliminatórias, teve que chamar o baixinho, porque viu que o negócio apertou. E quem resolveu? Eu estava nesse jogo no Maracanã. E resolveu.
contra a Celeste. Aham. Acabou. Pro Uruguai, né? Isso. Cara. Agora, enfim, é uma Gabigol discussão... é desse naipe de resolver uma parada na Europa? Então, é porque a gente tá julgando ele, garoto, indo para lá e acontecendo o que aconteceu, né? Pô, então a gente está olhando... Ele foi com a idade do Adriano. Adriano foi com a mesma idade. Pois é, Adriano cara, foi mas... novo. Sim, Adriano foi novo e já foi artilheiro na primeira temporada. Mas aí também tem um outro ponto, né? É difícil você comparar as duas gerações que não são condizentes, porque o futebol era outro. Tá, vamos lá. Futebol era outro. Mas é por isso que eu tô falando. Com um aval de que... teria vaga na década de 80? Muito não dá. É difícil de você comparar, assim. É dificilmente. Não teria. Se é para falar de época, a época era outra. Não teria vaga. É porque na época... E vou falar, quem eram os entravantes top na época do Adriano? Olha só, a gente está descambando. A gente está descambando. Sim, só fera. A gente está descambando para uma situação global, mas na verdade o foco ali é o melhor 9 do Flamengo. O Augusto já falou que é o Adriano. Adriano, né? Adriano, eu botei os top 3, aí fica Romário, Adriano e Cláudio Adão. Romário. Adriano e Cláudio Adão. E o Carlos ficou com quem? Então, o Romário foi mais jogador que o Adriano. Com certeza foi. Não é à toa que o Romário ganhou o que ganhou. Mas que eu tenha visto do início da carreira até o final da carreira, para mim é o Adriano. Para mim é o Adriano. No Flamengo, eu consegui ver mais do Adriano do que o próprio Romário. Então, para mim é o Adriano. O Adriano jogava muito fácil também, Posso né, cara? Posso jogar uma pimentinha nisso aí? Joga aí. Joga que só essa brincadeira aí já foram quase 20 minutos. Não, é a pimentinha que a galera vai discutir no botequim. Tenho certeza disso. Dá uma sequência de 10 jogos como titular para o Pedro. No time titular. O time que o Gabigol joga. E vê quem vai ser o Pedro. Dá uma sequência para o Pedro? De 10 jogos como titular, porque o Pedro foi titular no time reserva. Não com o time titular. O Pedro entrava no time cheio de reservas, cheio de garotos. Eu quero um time titular, o time que o Gabigol joga. Dá uma sequência para ver qual vai ser a média de gol do Pedro. Se o Pedro não vai estar parelho com o Gabigol ou passar o Gabigol. Verdade. Mas é uma dor de cabeça tão boa, né? Em pensar que coisa boa, amigo. Vamos deixar isso para o Renato Gaúcho resolver, né? Ganha bem pra caramba para isso. Ou problema bom, né, de resolver, né? Pô, pelo Flamengo que a gente já viu, ter dois desses daí, que a gente fala assim, a gente não sabe o que responder aqui na live. Pô, tem time aí que não tem meio. Não tem meio desse aí. Vou falar uma besteira. O Hernani Brocador ter sido o maior artilheiro do Brasil com aquele time, meu. Caneleiro, não estou dizendo que ele joga bola, não. Caneleiro. É verdade. Caneleiro em boa fase. Isso aí. Mas é isso aí, gente. Futebol é isso, é essa resenha gostosa aí, é esse debate, cada um respeitando aí a opinião do outro. Mas a gente tem que citar que, com certeza, o Gabigol tá ele fez história, ele fez história, entendeu? Não é desmerecer, mas infelizmente tem algumas contradições aí contra ele que não vai ficar legal, entende? É aquilo que eu falei, cara, eu não estou dizendo que ele não merece estar no top. Sim, com certeza ele merece. Não estou falando que ele não joga, entendeu? Só que é meio desleal a disputa. É verdade. Mas valeu porque certamente muitos dos que votaram nessa enquete não viram esses jogadores aí que o Augusto citou, que o Carlos citou, né? Enfim, eu, por exemplo, não lembro do Baltazar. Então, não é da minha época. Não lembro. A galera pesquisa vai ver quem era. É isso aí. Mas assim, eu lembro, a minha memória, ela é péssima. Então, assim, eu esqueço com uma facilidade enorme das coisas. Mas eu não esqueço do David, entendeu? O Gabigol, as bolas que o Gabigol metia, que ele tá fazendo hoje, né? Debaixo da trave e tal, surgiram pro David também, cara. E o David, o que fazia? Pelo amor de Deus, gente. Não foi uma vez só, não.
Entendeu? Pelo menos 3 situações. Não, teve um ano que estava complicado, hein? Pô, um ano desse problema. Isso aí. Pelo amor de Deus, cara, era um sofrimento, entendeu? O Brocador foi o jogador que eu me lembro, assim, né? Teve o Adriano em 2009, né? 2009, 2010. Aí a gente teve o Wagner Love, que acho que foi nesse período aí também, 2009, 2010, 2011, né? O Wagner Love. Adriano, chegou a fazer chegou a fazer dupla. Foi maneiro, muito boa. Os caras, porra, teve um lance do Adriano. Do amor. Pô, do Adriano com o Wagner Love, cara, que eles fizeram um gol na saída de bola, cara. Tabelinha, eu lembro disso. Tabelando. Eu acho que foi contra o Curitiba esse jogo aí, se eu não tô enganado. Eu acho que foi, não sei agora. Não lembro, ou foi Curitiba ou foi Fluminense. Eles foram tabelando até... Tu citou o David, né? Assim, o time do Flamengo naquela época não era isso tudo, mas o David recebia passe de nada mais, nada menos que Ronaldinho Gaúcho. Pois é. O cara recebia passe do Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, o Gabigol, ele tem as suas virtudes, ele sabe, se movimenta bem, ele é um atacante, vamos falar assim, como a mídia gosta de colocar, né? Um atacante moderno, ele é um cara que se movimenta bem, entendeu? Ele não fica ali preso dentro da área, então ele sai para buscar jogo. O Pedro já é mais entrosamento, ele tem um entrosamento. Aliás, que essa equipe do Flamengo tem de vantagem, além do time, além das peças individuais. Acho que a gente pode considerar também esse entrosamento que o Flamengo tem desde 2019. É praticamente a base do time está ali. Muito poucos jogadores que mudaram, então isso conta muito também. Os caras já, só em pensamento, o cara já sabe onde é que o outro tá, isso facilita demais. Então, tem seu mérito. Mas não colocaria ele também como o melhor jogador. O meu, para mim, seria o Adriano. Aí também, entendeu? Adriano, quando o Flamengo, apesar de que, quando eu vi o Flamengo, né, eu já era nascido em 81, quando o Flamengo foi campeão do Mundial e tal, mas, pô, eu tinha 1 ano de idade, né? Então não consegui vivenciar isso, entendeu? 87, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, menos, mas já comecei a entender mais, né, a coisa. Cara, essa Libertadores que o Flamengo ganhou, o título do Brasileiro de 2009, que o Flamengo ganhou, e o título da Libertadores, cara, de 2019, aquilo ali foi sensacional, velho. Eu pulei quando o Flamengo empatou o jogo, gente, eu comemorei com a parede, entendeu? Eu saí correndo e pulei na parede, velho. Eu não tinha... Foi uma coisa muito louca, entendeu? Fora que foram 2 títulos no final de semana, né? Pô, cara, no final de semana, 2 títulos. No domingo a gente foi campeão brasileiro, né? Teve isso também. Então, cara, foi muito maneiro, cara. Você falou do Adriano. Adriano é teu voto, né? Vamos lá, se Adriano tivesse a cabeça boa, continuasse a jogar, por quanto tempo ele seria o melhor centroavante do mundo? Cara, vai ficar por muito tempo. Você acha que Gabigol tem potencial de ser o melhor centroavante do mundo? Cara, vamos esperar mais um pouquinho, porque assim, vamos esperar. E olha que só tem centroavante medíocre hoje, hein? Pois é, mas se a gente olhar os números do Gabigol no Flamengo, você tá falando do mundo. Do Gabigol no Flamengo num time encaixado. Pô, mas ele tá fazendo, cara. Teve gente que não fez. Eu não tô tirando mérito dele, não. Agora, para ele chegar, se fosse assim, ele era titular absoluto da seleção. O Adriano, se não quisesse parar de jogar bola, se ele quisesse jogar bola, ele ia jogar 4 Copas, aí ninguém ia incomodar ele na titularidade da seleção. Não teria jogador para ele. Não teria. Quem ia tomar a vaga dele? Não tinha. O que matou é o Adriano, a contusão que ele tem também, além de tudo que a gente já sabe, né? Mas a questão do tendão, né? Que ele não conseguiu recuperar mais. Não. Ele mesmo deu uma entrevista falando, eu não estava conseguindo nem andar direito. Ele mesmo falou que foi uma cirurgia mal feita, ele também foi displicente na recuperação, foi uma série de coisas que aconteceu que ele já não estava com a cabeça boa, e a cirurgia não foi bem feita, e ele também foi displicente na recuperação, então somou tudo e acabou abandonando. E o motivo do Fla fazer mais gols no segundo tempo? Se deve por conta das substituições?
Sim ou não? 67% achou que sim. 33% da galera achou que não. Eu vou dar uma apimentada. Aí o Augusto e o Carlos comentam. O time do Flamengo, ele, no segundo tempo, né? O time do Flamengo, com as substituições que vêm sendo feitas, né? O time do Flamengo tem feito muito mais gols. E aí, se a gente comparar com o primeiro, né, entre o primeiro e o segundo tempo, o time do Flamengo tem decidido a parada no segundo tempo. Mais do que isso, até nos 15 minutos finais, o Flamengo costuma marcar 2 gols. Né? A maioria, se não me engano, foram 29 gols que o Flamengo fez de 46. Né? E aí, esses 29 gols no segundo tempo, e parte desses 29, ou boa parte deles, nos últimos 15 minutos. Então, assim, e a gente está falando dos jogadores que estão chegando agora, hein? Tem jogador que está chegando agora. Não dá nem para colocar esses caras no bolo, né? Mas, no caso do Andreas, né, que estreou, fez gol contra o Santos, né? E o Kennedy ainda nem jogou. Você imagina o Flamengo com mais esses jogadores. Será que tem alguma coisa relacionada a essa juventude, a esse gás que o Flamengo está dando quando ele muda algumas peças durante o jogo, Augusto? A galera acha que sim. Pode ter a ver, sim. Porque quem entra com gás para mostrar serviço. Entra com sangue nos olhos, faca na caveira. Entendeu? Quer mostrar serviço porque a concorrência da titularidade do Flamengo ela está acirrada. Então, o jogador que entra com todo gás, com toda empolgação, querendo mostrar tudo para fazer jus ao Renato falar assim, eu estou aqui, hein? Eu estou aqui. Estou pedindo passagem, eu quero a titularidade. E isso é bom. Isso é bom, porque quem ganha com isso tudo é o Flamengo. Porque ninguém se acomoda. Não há acomodação no time do Flamengo. Entendeu? Então, quem tem que estar preocupado com isso não somos nós. É o adversário e é o titulares. Porque se o titular vai olhar assim, caramba, primeiro tempo, fizemos um primeiro tempo assim mais ou menos, aí no segundo tempo mudou o panorama com o jogador que entrou. Opa, então tem que ver o que eu estou fazendo, tem que correr mais um pouquinho, porque senão eu vou sentar no banco. Ou o adversário não está conseguindo segurar o Flamengo. Porque o que acontece? Enquanto você está com a energia, né, de igual para igual, o adversário, o que ele faz? Ele tenta conter as ofensivas do Flamengo. Primeiro tempo, enquanto você tem gás, você ainda consegue fazer isso. Jogar com os 11 jogadores ali atrás, entendeu? Atrás da linha da bola, e só se defendendo. E isso desgasta também o time do Flamengo. Verdade. Isso. A gente tem jogadores ali, o Diego com 36 anos, né? O Isla, que já não é mais um garoto, né? Davi Luiz. Tá na casa dos 30. Pois é, o Isla já tá. Luiz. O Isla já tá lá com 32 ou 33 anos. Entendeu? Tem o Felipe Luiz, que já tá com 35. Então, assim, o time do Flamengo ele prevalece tecnicamente sobre os seus adversários, mas se cansa e cansa os adversários, né? E será que isso não pode ser um fator que esteja influenciando, né? Ou beneficiando esses jogadores que entram na segunda etapa? Eu seguindo a tua linha de raciocínio, tem sentido. Por quê? O Flamengo é um time que corre menos que o adversário. Quando eu falo corre menos que o adversário, não é que esteja fazendo corpo mole. Fica com a bola. É porque isso aí, ele tem a posse da bola. E quem tem a posse da bola acaba te desgastando menos. Então o adversário tem um desgaste maior que o Flamengo. Tem essa situação do Flamengo ter muito jogador de 30 anos. Quando vai para o intervalo, há um puxão de orelha do Renato, entra aí o Renato, e volta, e logo depois faz algumas mudanças, botando gás no time. Então o Flamengo, ele mantém o nível da disposição do gás, sem perder o nível técnico. Enquanto o outro time não tem o mesmo nível técnico e com gás abaixo.
Por que isso? Porque é uma coisa chamada elenco. O Flamengo hoje melhorou o seu elenco, o Flamengo hoje tem banco. Então ele consegue fazer essas substituições, mantendo o mesmo padrão. Às vezes, até eleva o padrão, porque esse é o ponto. O Thiago Maia entra, eleva o padrão no meio campo, porque o Diego está com... Eu acho que o Diego está um pouquinho abaixo agora. Eleva um pouquinho o padrão. Aí entra alguns outros jogadores e faz com que esse padrão... muitas vezes o Everton Ribeiro não está bem, entrou o Vitinho que entra bem, entrou o Michael. Então o padrão às vezes chega a ser um pouquinho mais elevado, enquanto o adversário não tem esse elenco, não tem essa mesma qualidade. E ainda bota a juventude, né? Ainda bota a juventude, jogadores mais jovens para atuar. O Flamengo já entra assim, ó. O Flamengo já entra assim, tecnicamente. O time adversário aqui. Eu vou deixar. Chega no primeiro tempo, tá assim, por causa do desgaste. Aí faz a mudança, volta a ficar assim. É isso aí. Porque o time adversário não tem o elenco e não tem a mesma peça de reposição. E mais, vou deixar até o Carlos falar sobre esse assunto, mas até para aumentar mais um pouquinho aí as tuas ideias, o Carlos. O Flamengo ganhou versatilidade também. O Renato, ele ganhou, além dele conseguir manter um padrão ou até um padrão maior, ele ganhou opção tática. Se você observar, o time do Flamengo terminou a partida com 50% de posse de bola contra o Santos. Entendeu? Contra o Grêmio, o Flamengo teve um pouco mais. No primeiro tempo foi o Grêmio, que teve a posse de bola, mas no segundo tempo o Flamengo equilibrou. Né? Mas o que você observa? Que o Renato, ele não faz tanta questão, e aí esse modelo de jogo, ele chega a ser um pouco parecido com o que o Jorge Jesus fazia lá em 2019. O Flamengo, o Jorge Jesus, ele não fazia questão do Flamengo ficar com a bola. Ele queria objetividade. Por isso que o Flamengo marcava pressão, né, e fazia o perde-pressiona. Era marcação alta, né, e fazia o perde-pressiona. Para quê? Para justamente já roubar essa bola, você já está lá no campo adversário, você correr menos e você ser objetivo. Você tentar fazer o gol, que é esse o objetivo do futebol. É você botar a bola na rede. Então, assim, eu vejo nesse time do Renato uma postura muito parecida. O time do Flamengo, ele não faz... E observa o segundo tempo do Flamengo, quando ele muda essas peças. O time do Flamengo, ele se retrai, mas quando ele toma a bola, ele sabe o que ele está fazendo com a bola. As últimas partidas do Flamengo com essas peças que entram, especialmente aí o Thiago Maia, né, que ele muda completamente o meio de campo do Flamengo, né, você nota essa postura. O Flamengo não tem ficado com a posse de bola tão alta. Se a gente for olhar nas estatísticas, entendeu? Fala aí, Carlos, o que você acha? Bem, então, para mim, eu quase respondia não nessa enquete. Porque para mim foi o que você falou. É muito parecido o Flamengo do Renato com o Jorge Jesus, com uma ressalva. Eu vi o Flamengo do Jorge Jesus querendo pressionar desde o início do jogo. Os primeiros 15, 20 minutos do Flamengo com o Jorge Jesus era uma loucura. Os caras não conseguiam respirar. E eu já vejo do Renato mais preocupado em manter um jogo armado. E no segundo tempo, quando a galera já tá assim, que o Flamengo não consegue ficar assim, porque o Flamengo se mantém, porque poucos times hoje conseguem manter essa constância. Uhum. O segundo tempo é que o Flamengo aproveita para massacrar de vez. É isso que eu entendo de diferente nos dois. Mas os dois têm o mesmo perfil de pressionar, perdeu a bola, é loucura para pegar de volta. E a gente viu isso, é verdade. Aconteceu isso no segundo tempo do Santos. A gente até comentou no grupo lá no WhatsApp. Eu falei, caraca, galera, presta atenção nesse time, nos jogadores, apertando a marcação. O Flamengo ganhou de 4-0, cara. O Flamengo estava apertando a marcação lá na frente. Então, assim, existe uma alternância tática. É o que eu estou falando. O Flamengo ganhou versatilidade, ganhou opções táticas dentro do jogo, entendeu? Formas de jogar, né? Os dois times, para mim, eles pressionam, só que em tempos diferentes do jogo. Para mim, parecia que o Flamengo do Jorge Jesus queria resolver o jogo o mais rápido possível,
e para mim parece que o Flamengo do Renato quer resolver o jogo quando vê que o adversário já não oferece aquela resistência. Eu acredito que seja isso. E para mim, quando você fala de versatilidade, não só no jeito de defender ou atacar, você pode montar um meio-campo tático, você pode montar um meio-campo mais defensivo, você pode montar um meio-campo mais ofensivo, dependendo do adversário. Se o Renato tiver cabeça para organizar o Flamengo de acordo com os jogos que o Flamengo vai ter, vai ser muito bom. Porque você pode, se você tem um placar resolvido e você não quer se expor muito, você já tira um Thiago Maia, você já coloca um mais defensivo, você tira um zagueiro que já esteja cansado, e você pode colocar um zagueiro mais alto para resolver lá atrás quando tiver que alçar a bola, porque o time que está perdendo, que vai vir para cima do resultado, vai alçar a bola. Então, o Flamengo tem peças de mais de um estilo por setor, isso é muito bom. Eu não consigo pensar em um time que consiga ter a versatilidade em campo que o Flamengo tem. É verdade, verdade. E aí eu já emendo perguntando para vocês. Então, o que vocês acham desses números aí? Né? E aí eu coloquei lá na nossa pauta, né? Tem jogador pedindo passagem nesse time do Flamengo. Vocês acreditam que o Thiago Maia, né, fazendo um comparativo aqui do Diego Ribas, né, só contextualizando, né, números comparativos entre Thiago Maia e Diego Ribas, considerando os últimos 425 minutos jogados por cada um dos atletas. Camisa 33 se destaca em suas atuações, principalmente no acerto dos passes longos e nas interceptações, o que auxilia o time a garantir as vitórias, uma vez que parte dos placares são definidos no segundo tempo, quando o meia entra em campo. E aí, essa relevância, né, que foi dada aí na matéria, né, é justamente nesse acerto de passe longo dele, 81%, ou seja, ele tem um índice muito alto de acerto de passe, né, e passes difíceis, passes longos, e também nos desarmes, né? E aí, se você. Nas interceptações, perdão. Que 10-2, né? Comparando ele com o Diego, né? Ele tem um gol, o Diego tem uma assistência, né? O Diego não tem gol, mas tem assistência, ele não tem. Enfim. Jogos como titular, o Diego jogou seis jogos como titular, ele apenas 3, né? Os outros 11 jogos foi ele entrando durante o jogo. Mas me chamou a atenção, Augusto, esse percentual dele, esse aproveitamento dele, tanto nas interceptações, que é muito importante, né, para você ligar um contra-ataque, e também no acerto no passe longo, né? Inclusive, um lance do gol do Flamengo contra o Santos foi num passe dele para o Michael. O Michael deixou o Gabigol na cara do gol, né? Inclusive, o que o Augusto acabou de falar, quando a gente estava discutindo o assunto anterior, que é isso que ele falou, que é o Diego e o Thiago Maia. A única vantagem do Diego, para mim, é que o Diego tem essa sequência, então ele tem um entrosamento que o Thiago Maia não tem. Eu acho que seria isso. Aí. E, destaco mais uma coisa aí que eu já sei até que o Augusto vai falar, então deixa eu adiantar, para te poupar. Cartões amarelos. Olha a quantidade de cartões amarelos do Diego e olha a quantidade de cartões amarelos do Thiago Maia. O que isso significa, Augusto? É simples. É simples, o quadro aí já está respondendo. O Diego não é volante. O Diego é meia. Ele está volante, mas ele não é volante. Ele não sabe jogar de volante, por mais esforçado que ele seja. O Thiago Maia é volante de origem, conhece ali aquele pedacinho do quadrado. É mais jovem. Aí vamos lá, vamos dissecar. Assistência, Diego Ribas, 1. Thiago Maia, 0. Também é por conta de vários jogos como titular. Passes, acerto de passe, 90% Diego, 88% Thiago Maia. Só que aí eu já vou chegar ali no passes longos.
Uma coisa tem a ver com a outra. O Diego Guto, tem esse 90%. Guto, mas... rapidinho, Guto. Desculpa te interromper. O Diego, ele tem uma assistência, o Thiago Maia não, mas o Thiago Maia, ele tem a função de iniciar a jogada, de dar aquele passe, e aí são os passes, é o passe longo, né, para encontrar o jogador em boa condição. Então ele constrói muito mais. Acabei de citar o passe que ele deu para o Michael, e teve um outro passe também que ele deu para o Gabigol, que o Gabigol saiu na cara do goleiro, driblou o goleiro e se embolou com a bola, lembra? Contra o Santos. Entendeu? Aí saiu com bola e tudo. Thiago Maia participando dessas jogadas. Mas isso é o conhecimento da posição. O Diego não é da posição. Por que o Diego tem esses acertos de passes aí alto? Porque são passes curtos para o lado. Ele toca muito para o lado, ele gira muito para o lado, voltando a bola, e não com agressividade, com versatilidade. Por quê? A posição do Diego é mais à frente. E jogando perto da área, os passes são curtos, não são longos. Os passes são para o lado, para uma tabela, para uma infiltração, e não são passes longos que o Thiago Maia faz. Então, o Diego, ele não tem esse cacuete que o Thiago Maia tem de volante. Por isso que quando chega no passes longo, o percentual do Diego cai. Não é do Diego, como eu falei, o do Diego é perto da área, toca aqui, faz uma tabela, uma infiltração. Essa é a posição de origem dele, como ele sempre jogou. A assistência do Diego foi ele na linha de fundo, né, um pouquinho mais, na entrada da área, ele cruzou aquela bola, você vai lembrar, para o Gabigol dar de cabeça. Ou seja... Eu só não estou lembrando agora contra quem foi, mas foi o gol de cabeça do Gabigol. Contra o Olímpia. Foi contra o Olímpia. Que ele correu lá para o Renato e falou, também faço de cabeça. Isso. Aquela jogada ali não é de volante, aquela jogada é de meia. É de meia, é jogada de meia. É de meia, a posição de origem dele. Aí vamos lá, interceptações, não desarmes. Por que desarmou mais? O Thiago Maia. Aí entra, junto com a interceptação, entra a juventude, é o que eu já falei, o Diego está sempre correndo atrás do adversário. O Thiago Maia está chegando na frente do adversário. A juventude, o condicionamento, o gás, o cacuete de volante. Pode reparar, o Diego está sempre correndo atrás. Por isso o número de cartões amarelo muito alto. Exatamente, concordo. Ele nunca antever a jogada, nunca está à frente do adversário. Ele está sempre indo atrás. Indo atrás, a probabilidade de você fazer uma falta é muito grande. Entendeu? Falta cometida, olha lá, muito mais alto. Entendeu? Bolas recuperadas, olha lá. Bola recuperada, olha do Thiago Maia. Aí entra o cacuete de volante, entra o fato dele ser mais jovem, entra o fato dele conhecer a posição. Impressionante esse número. Eu não tinha me ligado nesse número. Muito relevante também. Ele conhece os atalhos da posição, coisa que o Diego não conhece. Por isso que ele intercepta mais bola. Por isso que ele recupera mais bola. Porque ele sabe aonde o jogador, o atacante, vai passar. Ele sabe. Isso aí. Entendeu? O meia não sabe, porque o meia não tem obrigação de estar lá segurando o atacante. O meia é certo. Só. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, Carlos, o que você acha? Tem vaga para o Thiago Maia nesse time? Já está na hora? Foi o que você falou na outra live, né? Que naturalmente o Diego vai perder a vaga. Eu acho que naturalmente isso vai acabar acontecendo. Não que seja ruim, não que... Aí eu vou até pergunto isso para vocês, passar a bola. Se a gente parar para analisar o time do primeiro tempo, né? E com essa, vamos botar assim, as duas equipes entrando com o mesmo estado físico, vamos dizer assim, né? A equipe adversária, a equipe do Flamengo. Vocês acham que a performance desse jogo... vamos falar... A gente está falando aqui do Thiago Maia, a gente pode até usar ele como exemplo. Vocês acham que o Thiago Maia, se ele entrar desde o começo do jogo, vocês acreditam que ele vai ter a mesma performance os 90 minutos?
Eu também não estou querendo dizer que o Diego não serve. Não é isso. Serve sim. O Diego serve sim. Caiu aí, gente? A conexão? Não. Deu uma leve... Deu uma piscada aqui, né? Mas aqui tá tranquilo. Tá. Respondendo você, eu acredito que sim. Porque ele estava bem antes da contusão. E aí tem um adendo. Vocês acham que o Diego iria melhorar se ele entrasse na segunda etapa? Pode ser. Ele estaria com mais gás do que o adversário. Ele teria mais gás que o adversário. Entendeu? O Thiago Maia, um adendo aí, ele está voltando uma cirurgia, ainda não está na sua forma ideal, não está com o ritmo de jogo que ele estava quando saiu pela contusão. Tanto é que muita gente questionava por que o Thiago Maia não é titular no lugar do Gerson. Muita gente chegou a levantar isso, que ele estava voando. É verdade. Para tu ver uma coisa aí, não está na pauta não, mas uma coisa que me chamou a atenção hoje numa reportagem. Alguém está sentindo falta do Gerson? Rapaz, ninguém está sentindo falta do Gerson. Impressionante, né, cara? E olha aqui. A gente sente falta da personalidade do Gerson, né? Mas agora, ali dentro de campo, na bola, realmente... O Flamengo voltou a se encontrar. Aí eu vou levantar uma questão que você uma vez falou isso na live. É necessário o Flamengo gastar um dinheirão para o Thiago Mendes? Thiago Mendes com 30 anos. Não, para mim não. Com esse dinheiro compro o Thiago Maia. Com 24 para 25 anos. O Flamengo tem muito jogador de meia ali bom. E liberou outros bons ainda. O Flamengo tem um garoto ainda, Daniel Cabral. É muita bola. Novinho, 19 anos. O Flamengo liberou um jogador que muita gente questionava. Vinição. Lembra do Vinícius Souza? Lembro. Melhor jogador do campeonato belga. Foi pro City, melhor jogador do campeonato todo. Grupo City, não foi? Não, o Grupo City comprou ele. Ele está jogando na Bélgica. Uhum. Ele está jogando na Bélgica. O Grupo City comprou ele para ele jogar na Bélgica. Melhor jogador do campeonato todo. Não é o melhor jogador do time, não. O melhor jogador do campeonato todo. Aí é o que eu falo. Garoto novo. 19 anos. Entende? Troquei, gente. Troquei aqui. Melhorou? Vocês estão me ouvindo bem? Tá não. Eu tô. Tá. Porque o fonezinho acho que tava me deixando na mão. Pra mim, eu acho o seguinte... Ele tá jogando no Lommel SK da Bélgica. Isso aí. Vinição. Eu acho que, sim, o Diego melhoraria jogando no segundo tempo, porque ele vai entrar mais ou menos no nível acima, por mais que ele tenha idade, mas ele vem no nível acima porque vai estar descansado. E o Thiago Maia melhoraria ainda mais esses números, porque aí ia entrar o que o Diego tem agora de vantagem, que é o entrosamento. O Thiago Maia entrando sempre como titular, com o entrosamento, é mais ou menos o que o Augusto falou do Pedro em relação ao Gabigol. O Pedro não tem o entrosamento com o time titular que o Gabigol tem, e o Thiago Maia não tem o entrosamento que o Diego tem com o time titular. E olha os números. Você acha que não? Você acha que não, Carlos? Eu acho que o Diego é muito mais entrosado com o time titular do que o Thiago Maia. Com certeza. Até porque ele jogou mais também, né? Muito mais, é por isso que eu tô falando. Eu acho que o Thiago Maia entrando sempre é de muito diferente, porque o Thiago Maia já pega o time do Flamengo também, já mudando o jeito de jogar. Olha só, ainda tem o Andras ali para volante, hein? Ainda tem o Andras também. É o que eu falei na live anterior. Se eu fosse o Diego, eu falava pro Renato, Renato, eu sei que eu vou pro banco, não sei. Só quero jogar de meia agora. Eu quero voltar para minha posição de origem, porque não tem reserva para meia. É verdade. Não tem. Tirou a Arrascaeta, põe quem? Normalmente vai colocar o volante e o Flamengo não vai ficar igual. Vai botar um jogador ali, vai botar Vitinho. Se tirar o Arrascaeta, ele vai fazer o que ele fez. Tá, eu tô falando o que a gente viu, né? Na última partida. Há uma tendência dele colocar, tipo assim, tá o Everton Ribeiro e o Arrascaeta em campo. Eu acredito que quando ele tirar o Arrascaeta, ele vai colocar o Everton Ribeiro. No lugar do Everton Ribeiro, provavelmente vai ser o Kennedy. Mas no lugar do Arrascaeta, eu acho que vai ser o Andreas.
Porque ele fez isso no jogo contra o Santos. Ele tirou o Arrascaeta e colocou o Andrés. Mas aí porque ele colocou o Thiago Maia. Ele não ia tirar o Thiago Maia de novo. É porque ele já tinha colocado o Thiago Maia no meio. Então, eu entendi que você perguntou quem seria a alternativa ao Arrascaeta. Mas eu acho que vai ser o Andrés. Que quer jogar de meia, quer jogar de volante, segundo volante. Mas ele disse que está à disposição, né? Tá à Se disposição. precisasse ser uma outra função, ele joga. Mesmo assim, eu chegaria para o Renato e falaria, Renato, eu jogo melhor na minha posição. Acabou. Eu vou ser banco do mesmo jeito, então quero ser banco na minha posição. Entendeu? Se fosse o Andrés, eu pensaria nesse momento em jogar. Porque Sim. O time do Flamengo é muito forte, é muito bom. O elenco é muito bom. Então, quando pintar a oportunidade, o cara tem que agarrar, meu amigo. Tem que tentar. Verdade. Por exemplo, ele entrou na posição do Arrascaeta. Se ele tivesse ido nessa visão que você colocou, ele não teria entrado em campo contra o Santos, não teria feito o gol que fez. Você entendeu? Então, assim, eu acho que ele não tá com essa visão, não, tá, Augusto? Acho que não tá, não. E se eu fosse ele, se tiver, mudaria. Porque o time do Flamengo não é só o Andrés. Tem outros jogadores muito bons ali. E para ele ser titular, ele tem que jogar. Ele tem que mostrar que o Andrés, ele vai ter a oportunidade de jogar na posição dele. Lá. O Andrés, ele é bem polivalente pro meio campo. Já jogou nas 4 posições do meio. Foi o que você falou, Augusto. Exatamente. Entendeu? Ele é um cara polivalente. Ele vai se inibir disso, entendeu? Não, eu quero jogar só na posição de segundo volante. Pô, acredito até que vai render também, porque ele é raçudo. Eu tenho um vídeo dele, galera, lá E consciência tática muito grande. Tem uma consciência tática muito enorme. Grande. Ele não é um jogador violento, mas ele tem raça, ele tem disposição, ele é jovem também. Jogando na Europa, tomou poucos cartões. Exatamente. Exatamente. Ele tem até uma característica a mais do que o Thiago Maia, na minha visão, que é por isso que nós colocamos uma enquete na última live sobre o meio de campo do Flamengo. Porque dá para jogar, a galera disse isso, né? Que dá para jogar um meio de campo com Thiago Maia de primeiro volante. A maioria da galera, inclusive, escalou esse meio de campo. E vale a gente lembrar aqui, né? A galera escalou o Andrés, o Thiago Maia como um primeiro volante, Andrés, e aí fechando ali o Arrascaeta e qual foi o outro jogador? Foi o Kennedy. O Kennedy no lugar do Everton Ribeiro. Uhum. Ainda teve isso, entendeu? Então, assim, até dá para ele jogar e os dois jogarem juntos, dependendo da formação. Vai acontecer. Vai deles jogarem juntos. Vai acontecer naturalmente. Vai acontecer, porque tem lesão, Augusto, entendeu? Tem lesão, tem contusão. Muitos jogos. Tem muitos jogos. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, e na zaga? Qual é a dupla de zaga ideal no Mengão? Em relação a esses jogadores que estão aqui. Né? São jogadores... Se estiver faltando mais algum aí, me sinaliza. Eu já estou até rindo. Eu já tenho minha resposta, eu estou rindo. Então a gente tem hoje no elenco o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, né? O Rodrigo Caio, o Noga, e aí a gente tem... Eu sempre esqueço o nome desse cara, não sei por que eu esqueço o nome dele. Cara. Bruno Viana. Foi mal, Bruno Viana. Desculpa, cara. E o Otávio. Qual seria a tua dupla de zaga? Titular, Augusto. Deixa o Carlos falar primeiro. Fala tu, Carlos. Porque eu já tenho a minha aqui, não tem como. Então, com os que o Flamengo tem atualmente, para mim seria o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Para mim. Rodrigo Caio e Léo Pereira. Né? Se o Rodrigo Caio jogar, né? Aí é que entra outro ponto. Se caso o Rodrigo Caio não jogar, eu acho que é o que tá jogando atualmente. Eu acho que o Renato acertou, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Eu não vou por essa linha, não. Vamos lá. Se o Rodrigo Caio jogar, quando eu falo jogar, não é jogar 1, 2 jogos e voltar para o DM, não. É jogar, sequência. Jogar aí, fazer uma sequência de 40 jogos, pelo menos, por ano.
para mim, seria Rodrigo Caio e Otávio. Porque o Rodrigo Caio joga pela direita, o Otávio pela esquerda. Agora, Rodrigo Caio não jogou, eu apostaria muito nessa dupla da casa, Noga e Otávio. Os 2 jogos que eles fizeram junto, quando entrou na fogueira, meu irmão, é só você lembrar daquele jogo de 1-1 lá do Palmeiras. Todo mundo com Covid. O Flamengo entrou praticamente com a base. Quem comandou aquele time ali no meio de campo foi o Arrascaeta. Jogou muito Arrascaeta também. Tomou liderança, mas quem era a zaga? Noga, a zaga era o Noga e o Otávio. Noga e Otávio. Não era nem o Natan. Natan nem tava. Natan entrou lá na Libertadores. Foi. Noga era o Noga e o Otávio. Eu também acho o Otávio um baita de um zagueiro, cara. Eu Técnico, acho rápido, não faz falta boba, muito bom, cobre bem. É só dar oportunidade, é porque são ambidestro. Pode jogar nos 2 lados da zaga. Tanto o Noga pode jogar dos 2 lados, quanto o Otávio também. Zagueiraço. O Flamengo já poderia ter dado uma oportunidade para esse garoto e não deu, né, cara? Para os dois garotos. E deram muito poucas oportunidades. O Otávio, então, menos. Oportunidade de dar chances não vai faltar, né? O Flamengo tem 3 duplas de zaga para resolver o que faz. Então, acho assim, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que é mais do que natural que tenha chances. Eu quero pensar que vão ter chances. Porque, sim, eu botei os 2 que estão atuando agora exatamente para não ter um problema de entrosamento que possa dar uns resultados ruins pra gente, mas tem que ser testado, né? Eu acho que isso deveria ser testado. O que não falta é competição pro Flamengo para testar esse tipo de coisa. É bom que você dá uma segurada no time, porque não estoura ninguém. E vamos combinar, quem entrar aí eu acho que vai fazer um bom jogo. Aquém do Bruno Viana, que o Bruno Viana, infelizmente, não encaixou, por mais que ele vem, é bem verdade que ele vem melhorando. Melhorou, nas últimas partidas ele melhorou. Mas, pelo visto, o Flamengo já sinalizou que não fica com ele. Não vai ficar. Então, eu acho que é isso aí. Os 2 moleques têm que ficar, porque os 2 moleques têm que ser preparados para isso. Embora eles já tenham entrado, já tenham dado conta do recado. O Bruno entrar numa Libertadores. Entendeu? O Bruno Viana tá correndo atrás do prejuízo. Contratou até uma consultoria para poder auxiliá-lo aí nessa performance, nessa melhora dele. O Andras contratou a mesma. Também. Exatamente. Agora, então, assim, isso mostra que o jogador agora, pelo menos, está demonstrando que ele tá interessado, está demonstrando para a torcida, né? Porque antes a sensação que a gente tinha era que o Bruno Viana tinha uma preguiça danada para entrar em campo. Só tem uma coisa que me chama a atenção do Bruno Viana. Ele não tem medo dos passes longos. Ele não tem medo. Não é aquele zagueiro que só fica tocando pro ladinho, para outro zagueiro, pro lateral, zagueiro, lateral, não. A tua dupla de zaga seria o Noga e o Otávio? Se o Rodrigo Caio não jogar. Se o Rodrigo Caio jogar, seria Otávio e Rodrigo Caio. A única coisa que me preocupa é a estatura dos 2. Eles não são tão altos assim. Não. Mas, peraí, vamos pegar Mauro Galvão, não era alto. Lá vai ele. Eu vou falar de meia dúzia de zagueiros que não eram altos. Vai, Juan. É verdade. Mas, cara, eu não sei, cara. É porque o que acontece, cara? E vocês já jogam juntos desde a base, hein? Desde pequenininho, os 2. É verdade. E eles não deram mole contra o Palmeiras. Não, e não erraram. Mas não deram chance. É verdade. Não deram. O gol do Palmeiras foi no meio da rua. Luiz Adriano não arrumou nada com o Otávio. O Otávio botou o Luiz Adriano no bolso. Eu só acho assim, ó. Independente da dupla de zaga que vai atuar, especificamente nesse momento que a gente está do campeonato, né? O Flamengo tá à beira aí de uma final de Libertadores da América, classificado para a semifinal, né? O Flamengo vai classificar na Copa do Brasil, para a semifinal da Copa do Brasil, jogos de mata-mata, você não pode experimentar muito, ou principalmente ali atrás, na defesa, é a tua última linha, entendeu? Por isso que eu coloco os que já estão atuando. Se você não tiver entrosamento, você pode pagar um preço altíssimo, cara.
Entendeu? Eu vou dar um exemplo aí. O Flamengo tomou um gol, foi até do Olímpia, né? O Flamengo goleou, o Olímpia goleou. Mas o gol que o Flamengo tomou foi num erro de marcação. O Flamengo perdeu a bola lá na frente. O William Arão ficou na diagonal do... Não lembro agora se foi o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique, eu não lembro qual foi o zagueiro. Mas ficou na diagonal. O que o atacante fez? Se enfiou no meio dos dois. Entendeu? Para poder receber a bola. Então, isso é erro de marcação. Posicionamento, né? Foi posicionamento errado. Erro de posicionamento. Então, isso é o quê? Isso é falta de entrosamento. Mas entendeu? Porque teve uma bola perdida lá na frente. Foi. Que eles lançaram essa bola longa e tava esse erro de posicionamento. Foi verdade. Então, assim, eu acho que a zaga... Pô, se o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estão funcionando, eles estão funcionando. Para que você vai pegar o Rodrigo Caio? O primeiro jogo, então, do Rodrigo Caio seja no Campeonato Brasileiro. Bota ele para jogar no Brasileiro. Para ver como é que ele vai se portar, entendeu? Para não acontecer o que aconteceu no jogo contra o Racing. Tá previsto pro dia 12, Rafa. Lembra do jogo contra o Racing? Que o Rodrigo Caio... Tá previsto para ele voltar no dia 12 contra o Palmeiras. Eu já não colocaria, porque ele vai entrar sem ritmo de jogo. Botaria ele outro. A verdade, Augusto, é que tá afunilando. Sim. Entendeu? As competições, elas estão se afunilando. Então não dá mais para você brincar. Entendeu? Não dá mais para você testar, para você experimentar. Você precisa contar com aqueles que você sabe que tá bem. Estão jogando, estão com ritmo. Pô, bota para jogar. E o Rodrigo Caio, infelizmente, ele vai ter que esperar um pouquinho. Entendeu? Quem esperou esse tempo todo, cara, o ano inteiro quase, espera mais um pouquinho. Você entendeu? Na minha opinião. E que tem que ser pontuado que a gente está aqui comentando sobre os zagueiros do Flamengo e que outro time pode conversar sobre isso, sobre você ter aí, 3 duplas de zaga e que qualquer um que jogar aí vai fazer uma dupla de zaga melhor do que qualquer outro time que esteja jogando no Campeonato Brasileiro. Porque não são jogadores ruins, eles tiveram mais fases, tiveram problemas para se adaptar, mas Gustavo Henrique não é um zagueiro ruim, Léo Pereira não é um zagueiro ruim, Rodrigo Caio já mostrou quem é, Bruno Viana entrou muito sonolento, é verdade, mas vem mostrando que ele não é um zagueiro ruim, vem mostrando que ele tem sim habilidades, e os 2 moleques da base já mostraram que se eles tiverem uma pedreira para resolver, eles vão resolver, mas é que eu falo, tem que ser aquela adaptação, ainda mais para os moleques, para não queimar esses moleques. O que muito me preocupa nesses meninos é você pegar e colocar eles na Libertadores e eles falharem. Falhou? Acontece, mas isso vai manchar a carreira. Isso é um problema. É verdade. E aí eu pergunto para vocês. Uma adaptação, você coloca os moleques para jogar numa Copa do Brasil, por exemplo. Claro, todo mundo, a gente quer vencer tudo, mas é muito mais fácil você jogar uma competição que não é a principal do ano do que jogar logo a Libertadores. Eu acho que os que estão jogando atualmente, eles estão ainda melhorando, mas são os que estão melhor fisicamente, tecnicamente e adaptados, eu acho. É isso aí. O Rodrigo Caio, foi o que você falou, o Rodrigo Caio vai ter que esperar um pouco. Veio a calhar que eles estão dando certo, entendeu? E aí a gente ainda... E tá voltando de lesão, tá sem ritmo. Inclusive, tem que abordar isso, né? Porque o Rodrigo Caio é uma incógnita. Infelizmente, a gente sabe que ele é o melhor zagueiro que a gente tem. A gente sabe que ele, em sua capacidade total, ele é muito melhor do que os outros que estão aí. Mas as lesões parecem que não acabam. Ele só teve 16 jogos consecutivos desde que chegou no Flamengo. Só 16. Só conseguiu jogar 16 vezes consecutivas. Isso eu acho um absurdo para um jogador de alto padrão, sabe? É verdade. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, porque teve que ficar um pouquinho pequeno para caber todas as informações, porque a quantidade de lesões do Rodrigo Caio é tão grande que ela não cabe em uma tela, gente. Foram 10 problemas. Foram 10, mas só para a gente resumir isso que você está falando, Carlos, foram 10 problemas. Eu ia até já passar para o próximo assunto, que é o Davi Luiz, a gente está se encaminhando aí para o final da live, os últimos 10 minutinhos.
Mas só para a gente ter uma noção, olha a quantidade de lesão, e com base nisso que você falou, ele conseguiu ter o recorde dele, né? Foram 16 partidos, entendeu? E na terceira rodada da Taça Rio, em 2020, ele conseguiu jogar ainda 13 jogos. Entendeu? Então, assim... É muito pouco. É muito pouco, cara. É muita lesão, é muita lesão. E o Rodrigo Caio, a lesão dele, não é só essas lesões musculares que acontecem, não. Ele também se machuca cortando a cabeça, quebrando o nariz, né? Aí acaba entrando nessa linha também. Mas... A única que a gente pode tirar dessa lista é o Covid, que aí foi inevitável num grupo. Sim. Aí entre as 10, os 10 problemas médicos. Mas, cara, 9 lesões só no Flamengo. Desde que ele chegou ao Flamengo, ele teve 9 lesões. O Rafa falou uma coisa, é muita lesão por trauma. Uhum. Também, exatamente, isso aí. Essa é a palavra. Muita lesão por trauma, bate cabeça e quebra, e toma ali pancada, dá cabeçada com todo mundo. Então, assim... Se não são trauma, ele deu a má sorte de ser aquelas que são complicadas de você reabilitar o jogador. Mas é porque ele é um jogador que ele é intenso, né? Ele vai pra cima, ele é raçudo, ele briga, ele não tem essa de fugir de dividida. É um jogador bom de bola, entendeu? É um jogador importante para nossa zaga. Mas a gente já tá há muito tempo sem ele. Então não dá para, nesse momento, a gente arriscar, entendeu? E acontecer que nem aconteceu no jogo Flamengo e Racing, foi pelas oitavas de final, ou quartas, não lembro agora de final, da Libertadores do ano passado. Entendeu? Que ele acabou fazendo uma falta, já tinha cartão, foi expulso, e aí o Flamengo tomou um gol. Voltando de lesão. Voltando de lesão. Falta de ritmo. Chega sempre atrasado na jogada. Por isso que é importante ter esse elenco, principalmente na zaga. Por isso que é importante você ter um Léo Pereira e um Gustavo Henrique ali, estando aptos a ter que entrar no lugar do Rodrigo Caio e aguentar, tipo, ó, é esse jogo, não tem entrosamento, não tem nada, você tem que se adaptar agora e aqui, meu amigo. E isso é importante, porque essa bagagem que eles estão tendo enquanto o Rodrigo Caio não tá jogando, lá na frente, se o Rodrigo Caio vier a ter lesão, que tudo indica que ele é um jogador que infelizmente vai conviver com essas lesões, eu acho que é ótimo você ter 2 zagueiros que já se adaptaram, né? É o Flamengo isso aí. não pode, com o plantel que o Flamengo tem, o Flamengo não pode ter esse calcanhar de Aquiles, não pode. É isso aí. Falar rapidamente aqui do Pablo Mari, né, nas opções de mercado, né? O Pablo Mari, ele está sendo bem vaiado, né? Bem massacrado, vamos dizer assim, lá no Arsenal. Então a torcida já fez meme com ele e tudo, né? Tá vivendo uma má fase lá na Inglaterra. Os dois estavam, né? Davi Luiz e Pablo Mari. Os dois eram super contestados. Os dois estavam. Não estou dizendo que é uma possibilidade. Essa possibilidade não existe. É muito difícil. Mas o jogador está em baixa lá. O jogador está em baixa lá. Então, mas eu também não duvido. Mas de repente empréstimo, né? Vem como empréstimo. Melhor do que ficar com o cara parado lá. Ou vai emprestar por lá mesmo, esse que o Carlos está falando. Ele ainda tem mercado lá, né? Sim, os times menores da Inglaterra ele ainda tem. Pois é. E competir com a Libra e com o Euro é difícil, é muito difícil. Pois é. E aí tem o caso do Davi Luiz, que eu queria ler essa situação aqui do Davi Luiz, queria ouvir a opinião de vocês, e no final eu vou colocar a minha opinião também, tá? O meu ponto de vista. Então vamos lá. Mesmo com o fim da janela de transferências no Brasil e na Europa, Davi Luiz não tem nenhum tipo de obstáculo para fechar com o clube dos 2 lugares, né? Ou seja, Europa e no Brasil. O staff do jogador diz haver ofertas de vários clubes e analisa o próximo passo do atleta de 34 anos. De acordo com Bichara Neto, advogado especialista em direito esportivo, não há qualquer empecilho para que Davi Luiz assine contrato
com um novo clube, seja no Brasil ou na Europa, graças ao fato de estar livre de contrato desde que rescindiu com o Arsenal no início de julho. Deixa eu falar primeiro. Fala aí, quem? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Agora tô. Para mim não tinha saído nada aqui. Ah, tá. Quem gostaria de opinar aí sobre essa matéria? E também fica à vontade para falar aí sobre o que vocês acham. Vai lá, Guto. Minha opinião, eu não iria. Deixaria ele para lá. O jogador ele tem que querer vir para o Flamengo e ponto. Acabou. O Flamengo ele tem que ter um pouquinho de personalidade e se impor. O Flamengo, como diz aí, está em outro patamar, tem que se impor. Quer fazer leilão, ou quer ver o que é melhor? Então tá bom, o prazo acabou. A proposta foi essa, apesar que o agente dele falou que não houve proposta oficial do Flamengo. Só houve sondagens, ou seja, ele simplesmente contradisse o que o Marcos Braz falou. Marcos Braz falou que já fez a proposta e eles estavam em análise. Essa proposta estava na análise por eles. E o agente dele já falou que não houve proposta oficial. Não houve proposta oficial do Flamengo. Entendeu? Ou seja, é muita falta de... É muita informação que aparece e que distorce os fatos, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí a sensação que você tem é que realmente as pessoas não estão se comunicando, né, cara? Pelo menos a gente, como torcedor, né? A gente acaba ficando com essa sensação de que não há, de fato, uma comunicação clara entre as partes, né? Agora, eu vejo que falta um pouquinho de transparência, mas eu vou falar por último. Fala aí, Augusto. Davi Luiz é um zagueiro lento, hein? Não é um zagueiro rápido. Verdade. Ele é um zagueiro lento, entendeu? Já está com uma idade avançada, é um alto investimento sem retorno financeiro e, quiçá, retorno técnico, porque é uma incógnita. Ninguém garante que ele vai chegar aqui e vai arrebentar. Pode ser porque se o Miranda arrebentou, o Hulk arrebentou, os jogadores que estão voltando da Europa estão arrebentando, pode ser que ele arrebente. Só que é um ponto de interrogação. Ele é um jogador lento, caro. Pelo valor que vai custar, tem coisa melhor. E outra coisa, o Flamengo tem que ter um pouquinho de orgulho e de se colocar no patamar que ele está hoje. Não quer? Dana-se. PT, saudações. Eu faria mais. Tá de sacanagem? Quer esperar até o último momento da Europa? Quer deixar a gente aqui esperando? Não arrumou nada na Europa? Agora eu quero assinar, agora eu não quero mais não. Depois agora eu não quero mais não. Ou seja, janela fechou, ele vai ficar sem clube. Acabou. Quando você lê isso, ô Carlos, assim, ó, o staff do jogador diz haver ofertas de vários clubes e analisa o próximo passo do atleta. Com tudo isso que está rolando na mídia, com as poucas aparições e movimentações, mas elas ocorrem por parte até do próprio jogador, familiares do jogador. Pô, cara, da torcida, mas vamos falar especificamente por parte do jogador, familiares do jogador. As pessoas, elas estão fazendo movimento. A mãe dele, no outro dia, fez um movimento, né, de apoio, né, do Davi Luiz vir para o Flamengo e tudo mais. Então, assim, o que você acha quando você lê uma situação dessa? Estamos avaliando, tem vários clubes interessados e estamos avaliando o próximo passo do atleta. O que você interpreta, assim, quando você lê essa frase? Quando o Augusto diz isso, do Flamengo ter que ter um pouco de orgulho, eu acho que esse é o caminho, porque até que ponto uma valorização de passe se torna um pouquinho desleal? Porque, vamos lá, o Flamengo já mostrou para todo mundo que tem um interesse no jogador, embora ele tenha dito que não teve nada, mas com certeza teve. Com certeza teve. Foram abordagens iguais a outros jogadores que o Flamengo fez. O Flamengo fez a mesma coisa. E eu acho assim que é bom deixar claro que o Flamengo vai dar ao Davi Luiz
muito mais benefícios do que o Davi Luiz ao Flamengo. O Davi Luiz é uma aposta para um campeonato, talvez 2. Agora, o Flamengo é a chance do Davi Luiz jogar outra Copa do Mundo. Eu acho que no final das contas, o Davi Luiz vai sair ganhando. E eu vejo o Flamengo tentando algo que não vai ser tão benéfico para ele. E eu acho que realmente não entendo até que ponto tem que chegar para que o Flamengo entenda que o Davi Luiz não está sem saber de propostas. O Davi Luiz está esperando. O Davi Luiz está esperando a melhor proposta aparecer para ele, porque ainda tem dias para contar e ele está querendo olhar o lado dele e ponto. E a partir do momento que o jogador está olhando o seu próprio lado, o Flamengo tem que olhar o seu próprio lado também. O Flamengo é uma empresa, o Flamengo tem que lidar com custos, sabe? Vai ser uma grana que não vai ser alta, que não vai ser baixa, vai ser uma grana muito alta. É um investimento muito caro para se deixar assim ao relento, o jogador decide se vem ou não, sabe? Gente, é o Flamengo. O Flamengo quer o Davi Luiz, mas o Flamengo não está pedindo pelo amor de Deus, até porque com o dinheiro que vai pagar para o Davi Luiz, o Flamengo vai no mercado sul-americano e pega o melhor zagueiro do River Plate, por exemplo, sabe? Então ele não é a última bolachinha lá do pacote, sabe? E eu acho que ele está lidando com as negociações de uma forma um pouquinho estranha. Para mim, me incomoda essa valorização de passe muito absurda. Claro que ele tem que valorizar o que é dele, mas chegar num ponto de falar que não tem nada, não é possível, gente. Tanta fonte, tanta notícia, tantos jogos aí de imprensa mostraram e não tem nada. Com base nisso que você falou aí, eu destaco algumas situações aqui, ó. Resumo da temporada do Flamengo, considerando Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Libertadores, foram 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. O Flamengo está invicto na Libertadores, tá? 28 gols marcados, o Flamengo levou 12. Brasileirão, 16 jogos, o Flamengo ele tem 10 vitórias, 1 empate e tem 5 derrotas, tá? Fez 32 gols, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e tá com 16, e sofreu 16 gols, né? É a quarta melhor defesa, ou vamos botar a terceira, se a gente considerar que tá empatado ali com Fortaleza. A primeira é do Atlético, a segunda eu não tô lembrando, me fugiu agora na memória qual é a segunda equipe, mas acho que, se eu não me engano, cara, não lembro agora, não vou lembrar. Mas o Flamengo está empatado com Fortaleza na terceira posição. E aí, olha a Copa do Brasil. O Flamengo teve 5 jogos, 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, né? Olha a quantidade de gols que o Flamengo fez. 14 gols. Olha quantos gols o Flamengo levou na Copa do Brasil. Nenhum. O Flamengo, além de estar invicto na Copa do Brasil, o Flamengo, ele não levou nenhum gol, galera. Isso daí é muito relevante, cara. Isso é para ser considerado. Então, assim, a nossa zaga, o Renato Gaúcho, ele, junto com a comissão técnica, ele conseguiu arrumar essa defesa do Flamengo. Ele conseguiu arrumar essa transição defensiva do Flamengo. Quem marca não são só os zagueiros, quem marca é o time inteiro. Entendeu? Então, assim, ele conseguiu ajeitar o time. O time do Flamengo ele tá mais compacto. Entendeu? O adversário, quando ele começa a tentar se impor diante do Flamengo, o Flamengo tem formas táticas para poder sair do adversário. Muitas vezes, vocês vão observar que o Flamengo ele vai atrair o adversário para o seu campo para contra-atacar. Então, isso vai acontecer. O Flamengo tem várias formas de jogar. Ele se adapta a determinada situação do jogo, entendeu? Então isso é uma virtude aí com o Renato Gaúcho. Eu acho que ele conseguiu acertar a defesa. E aí tem uma outra coisa aqui que eu queria colocar para vocês. Assim, eu entendo que uma negociação, né? Eu já fui executivo de uma grande empresa, de uma multinacional, né? Enfim, a gente sabe que uma negociação ela precisa ter prazos definidos, entendeu? Você não vai simplesmente negociar com, vamos falar no caso do jogador, né?
Você não vai simplesmente negociar com ele porque você tem poder de persuasão, porque você tem intimidade com o cara, porque você tem uma relação direta com o jogador, como o próprio Braz colocou. Então, assim, existe um roteiro que precisa ser seguido para você poder concretizar a venda ou a compra, entendeu? E eu não vejo essa postura essa boa vontade. Eu não vejo essa postura dos dirigentes do Flamengo. Poxa, se a gente falou do Bruno Viana sonolento, a gente fala dos dirigentes. Pois é. Entendeu? De um lado, o que a gente vê? De um lado, a gente vê o Marcos Braz dando uma entrevista dizendo que não tem nada. Não tem nada com o jogador. Ele chegou e falou isso no começo, tá? Não tem negociação nenhuma com o jogador, absolutamente nada. Ele falou isso na coletiva de apresentação do Andrés. Ele falou isso. E aí depois, o que aconteceu? No dia seguinte, o que começou a rolar? Uma avalanche de notícias dizendo que o Flamengo que teve reunião, que ia ter reunião para fechar negócio, papapá. Então, assim, a estratégia que o Marcos Braz está usando, que é a estratégia do sigilo, ela já não existe mais. Você entendeu? E aí, o que você ouve agora? Uma informação que o Augusto trouxe. Eu não sabia dessa informação. Que o Marcos Braz veio dizer que já mandou a proposta. Eu não vi. Juro por Deus que eu não vi essa declaração dele, mas confio no que o Augusto está colocando. Mas suponhamos que ele tenha feito isso. Por que ele não vem a público, entendeu? Para explicar para o torcedor do Flamengo o que está acontecendo? Se der errado, é por parte do jogador. Pois é, porque não tem mais sigilo. Não tem mais sigilo. Outra coisa, voltando à questão... Ele fez isso com o Bruno Henrique, hein? Ele falou que não tinha desistido do jogador, que não queria mais, não tinha nada. Dias depois estava o Bruno Henrique na Gávea. Verdade. Ele fez isso. Só que até então a gente sabia que tinha havido uma proposta, que o Santos tinha recusado porque queria mais dinheiro. As coisas apareceram. As informações, elas estavam claras. Do jeito que está, eu não vejo clareza nenhuma. E aí, da parte do jogador também, você não vê transparência. O que o Davi quer? Por que o Davi ele não vem a público para externar o que ele quer? Porque do jeito, quando a gente lê essa matéria, né, do staff do jogador, a sensação que você tem é de fato que ele está fazendo leilão. Que o objetivo dele é ir para a Europa. Está muito claro isso. Mas eu gostaria muito de ouvir isso da diretoria do Flamengo. Eu gostaria muito de ouvir isso dos dirigentes do Flamengo. Se o Marcos Braz está negociando, então fala para a torcida. Explica o que está acontecendo. Porque não pode ser... o Flamengo, a direção do Flamengo, ela não pode usar esse argumento de que nós somos uma nação, mas na hora de externar, por exemplo, uma negociação que está acontecendo, o Marcos Braz vem a público para dizer que não tem negociação nenhuma. E aí, no dia seguinte, a gente está sabendo que teve proposta, que teve comunicação, a gente sabe que ele tem ligação direta, porque ele mesmo falou isso. Então, assim, tem que haver transparência dos dois lados. E tem que ter prazo. Tem que ter prazo para fechar o negócio. Não é possível que ele não está usando, isso é metodologia, gente. Isso é metodologia. Entendeu? Venha explicar o que está tendo, ao invés de ficar mentindo o torcedor. Entendeu? Omitindo. Situação de sigilo. Não há sigilo mais nenhum, Augusto. Nessa negociação, todo mundo sabe que está tendo negociação. Então por que não vem dar uma satisfação para o torcedor? Eu acho que é isso que quer, antes que a bomba exploda. Antes que o torcedor comece a ficar questionando, nem coloquei no meu blog ontem, o que o Davi Luiz ainda tem que pensar? Davi Luiz pediu, o Mauro César Pereira falou isso, que o Davi Luiz pediu um tempo para pensar. Tempo para pensar no quê? Por questões pessoais? Porque foram 15 anos de Europa e aí ele precisa trabalhar esse retorno dele para cá? É porque ele está aguardando fechar todas as janelas? Janela a gente já sabe que não, porque isso foi por terra. Ele tem cidadania europeia, então ele pode jogar em qualquer time da Europa ou aqui no Brasil, que ele queira. Então, cara,
tá dando a sensação de que ele tá esperando a melhor proposta. Entendeu? Essa é a sensação que eu tô tendo. E eu já tô achando... O Flamengo não está em primeiro lugar para ele. O Flamengo não está em primeiro lugar. E aí eu acho que o Flamengo é que precisa estabelecer esse limite. Concordo. Por quê? Porque assim como ele tem as pretensões dele, o Flamengo também tem as suas. Entendeu? A gente está disputando o campeonato, independente de dinheiro, de quanto se vai investir no jogador, a gente tem competições que estão afunilando. O Davi Luiz, se vier, já não joga mais a Copa do Brasil. Porque já acabou o prazo. Entendeu? Ele está esperando Portugal, sair alguma proposta de Portugal. Portugal, se eu não me engano, as inscrições de Portugal foi até ontem também, para o Campeonato Português. Ele também já não disputa mais. Você está entendendo? Então eu não estou conseguindo compreender, pela falta de transparência de um lado e de outro, eu não consigo entender o que está acontecendo. Entendeu? Esse silêncio, entendeu? Esse mistério. Fato é que já está perdendo a graça. E o Flamengo, por sua vez, já devia estar olhando opções caso o Davi Luiz dê para trás. Ou não. Ou segue a vida. Porque, olha os números. Eles dizem que no planejamento é preciso ter um zagueiro. Gente, não é só o Davi Luiz. Tem que ter opções. Sim, aí entra a análise de mercado, né? Olha os números, gente. Olha os números. Vai contratar o Davi Luiz para simples e pura estrelismo. De ter um cara que quer ser considerado estrela no time para que o Flamengo fique mais em evidência. É isso. Tem que aí. Saber também isso. Gostaria muito de ver também a opinião da galera, entendeu? E para saber se é essa linha também que os outros torcedores estão seguindo. Mas essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Eu estou muito curioso para saber o que está acontecendo, entendeu? Porque está muito disse-me-disse, e isso é ruim até para o próprio jogador. Tá me parecendo também que é isso. Sabe entendeu? Por quê? Nenhum tem um projeto tão bom. Tem opções de títulos que o Flamengo tem. O Benfica nunca vai ganhar uma Champions League com o time que tem. Não vai. Falaram do Corinthians, mas o Corinthians já tá fora. Aí estão falando que o Atlético Mineiro também tá entrando na parada. Sabe o que o Corinthians tá fazendo com a finança dele, né? Pois é. Então, assim, é isso, galera. Guto, suas considerações finais aí pra gente encerrar essa live. Mais uma, muito bom, bastante assunto, bastante papo, bastante opinião. Espero que a galera tenha gostado, entendeu? E vamos esperar para a próxima, né? Agora, eu estou muito preocupado. Cara. O Flamengo, ele há muito tempo já que ele não faz um gol. Entendeu? E vai ficar num jejum aí de 10, 12 dias. Estou muito preocupado que o Flamengo não ganha uma partida. Se eles deixassem a gente mostrar o treino, a gente estava lá mostrando. Né? Mas isso me preocupa. A gente está muito mal acostumado, né? Foi muito bom, entendeu? Tu falou tudo aí, Davi Luiz. Eu vou me reservar. Prefiro não comentar mais, porque esse assunto para mim já deu. Entendeu? Eu tenho uma opinião que para mim eu já descartava. É muito mimimi, é muito negocinho doce, né? Para não falar um palavrão, é muito negocinho doce. Não quer vir? Não venha. Tem muitos aí que... Hoje em dia, se o Flamengo abrir a porta, tem muito jogador que quer vir para o Flamengo, gente. Que isso? É verdade. Como o Fábio Luciano falou, será que o Davi Luiz está maluco? O Flamengo é muito maior do que o Benfica. Aqui ele vai disputar título, lá não. Fábio Luciano, né? Fábio Luciano falou. Verdade, mandou bem Fábio demais. Luciano falou, tem que alguém chegar no ouvido do Davi Luiz e falar isso, ninguém fala. E aquilo, cara, não quer vir, não venha. O Flamengo não precisa de jogador assim, não. Jogador caro, assim, velho. Eu também acho que é por aí. Eu acho que o Flamengo tá encaixado, entendeu? Jogador para vir pro Flamengo, primeiro passo
ele ter o desejo de jogar. O que ele quer, na verdade, o que ele queria é estar com um salário no patamar dos mais altos salários do Flamengo. Não tem condições. Não tem condição nenhuma, até porque ele está embaixo. O Flamengo tem que chegar ao seguinte, olha aqui, não vou contratar, aquele dinheiro que eu ia gastar com ele, vou chegar e renovar com a Arrascaeta e acabou. É isso aí. E todo mundo feliz, pronto, acabou. Entendeu? Fala comigo, Carlos. Suas considerações finais aí pra gente encerrar essa live. 1h30 de live, galera. Muito assunto bom, viu? Muito assunto bom. Mas é isso. O que eu tenho a dizer é o que vocês disseram assim embaixo. Com o Davi Luiz, sem o Davi Luiz, o Flamengo vai seguir. Foi assim com muitos outros jogadores muito melhores do que o Davi Luiz. E se não for com ele, a gente acha. O time está encaixado e a gente ainda vai achar mais, porque o Flamengo vai se reforçar a todo momento. E aí, talvez um dia ele vai ver que ele